Olá, meu nome é Arthur, eu sou professor pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais e eu atuo na área de fisiologia cardiovascular. Particularmente, eu trabalho investigando os mecanismos pelos quais algumas doenças cardiovasculares elas ocorrem e também novas estratégias de terapia para essas doenças. Existem várias formas, vários caminhos pelos quais você consegue ser um pesquisador especificamente de doenças cardiovasculares, né, na área de fisiologia cardiovascular. Mas o que é importante ressaltar é que, independente desses caminhos, um pesquisador ele é relativamente bem versado em diversos campos de pesquisa e de conhecimento, né? O que é mais difícil de aprender, não tem um assunto especificamente que é mais difícil de aprender. Em geral, aprender é um processo difícil, né? E difícil é aquilo que a gente não sabe fazer. Quando a gente sabe fazer, é fácil. Então, por exemplo, dirigir, para quem não sabe dirigir é difícil, mas uma vez que você aprende a dirigir passa a ser fácil, não é isso? Agora, dirigir bem ou dirigir mal, né? Isso depende de você continuamente ter um treinamento e se aprimorar naquele treinamento. Para qualquer coisa, para dirigir também para as áreas. Então, particularmente, não tem nenhum ponto específico que eu achei muito difícil de aprender, mas o que é difícil é conseguir dosar e conciliar as diferentes áreas de pesquisa e de estudo que a gente tem que simultaneamente aprender para conseguir ser um bom pesquisador em qualquer uma das áreas, e no meu caso, né, na área de fisiologia cardiovascular. Então, dosar o aprendizado de conhecimentos físicos, químicos, biológicos, matemáticos, de outras línguas, né, que ajudam na comunicação, né, mas dosar o estudo desses conhecimentos e integrar esses conhecimentos dentro das linhas de pesquisa das quais eu atuo. De formação, eu sou biólogo, né? Então, o meu trabalho ele envolve estudo dos sistemas biológicos, né? Particularmente do sistema cardiovascular. E o curso de Ciências Biológicas, que foi o curso o qual eu fiz na faculdade, ele é um curso muito voltado para formar pesquisadores, formar professores e também formar pesquisadores. Então, o meu trabalho atualmente ele é muito ligado à minha formação superior. Eu trabalho com doenças raras, não, se eu tenho interesse em pesquisar doenças raras, eu trabalho com doenças raras, particularmente no caso do sistema cardiovascular, eu trabalho com doenças ligadas a mutações, né, a modificações dos genes que formam as conexinas, que são proteínas que formam a comunicação entre diferentes células cardíacas, né? Então, as células cardíacas elas têm uma comunicação direta, um acesso direto umas com as outras através de canais, de poros. Esses canais são chamados de junções comunicantes. Essas junções comunicantes elas são formadas por essas proteínas conexinas. As mutações nessas proteínas elas geram diversos tipos de doenças de diversos sistemas, não só do sistema cardiovascular. Eu trabalho com algumas delas em alguns sistemas, então algumas doenças desmielinizantes, né, do sistema nervoso, doenças de pele e também doenças do sistema cardiovascular, como algumas arritmias cardíacas. Sim, já participei de diversos seminários e palestras voltadas para doenças raras, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Bom, assim, eu tenho um interesse muito grande pelo sistema cardiovascular, então eu gosto de doenças que tratam do sistema cardiovascular. E eu acho que é interessante porque atualmente a medicina, né, particularmente a medicina cardíaca, ela tem um poder muito baixo de previsibilidade, ou seja, a gente não consegue prever quando vai ocorrer uma doença cardíaca ou um determinado prognóstico, qual é a chance da pessoa desenvolver um determinado tipo de doença cardíaca, né? Quanto tempo isso vai levar para acontecer. Então, atualmente, a gente tem um baixo grau de previsibilidade, né? E dentro das minhas linhas de pesquisa, o que eu acho muito interessante é a gente estudar os mecanismos pelos quais as doenças cardiovasculares ocorrem e alguns sinais biológicos que o paciente vai desenvolvendo ao longo da vida e que pode dar uma estimativa de quando ele vai ter um quadro de piora ou de melhora daquela doença, né? Isso é muito importante porque isso ajuda a gente a prever qual o tratamento que vai ser mais efetivo para aquele paciente, para aquele conjunto de pacientes que apresentam um determinado quadro gera uma propensão de que o paciente vai desenvolver uma doença daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, essas são assuntos que eu acho muito interessantes de se estudar, tanto nas doenças mais frequentes, como também, né, com prevalência alta e com incidência alta, como também nas doenças que são raras, tá bom? Sim, na verdade, a minha família, nós temos mutações nesses genes
de conexinas, e ele não gera uma doença cardiovascular, mas ele gera uma doença de surdez, né? Que é uma surdez monogênica. E diversas pessoas da minha família têm, então eu conheço diversas pessoas que têm essa doença, que é inclusive uma doença rara. Meu laboratório é um laboratório que trabalha com doenças raras, né? Particularmente essas doenças ligadas aos genes, a mutações de genes de conexinas, que são essas proteínas que formam as junções comunicantes.